Desculpa. Bom dia. Quero apresentar a vocês o professor Humberto Bortolossi, do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade Federal Fluminense, que vai trabalhar com vocês hoje em 2 tempos, né, usando o método chinês para demonstrar teoremas em geometria. Ele vai trabalhar com vocês agora até o almoço e logo após o almoço, na primeira palestra. Ok, obrigado. Bom dia a todos, né? Então, essa oficina eu resolvi quebrar em 2 pedaços, né? A primeira parte é quase que uma palestra, né? Depois que eu colocar o contexto histórico e explicar um pouco esse título, o método chinês, né? A gente vai colocar a mão na massa mesmo, tá certo? Vocês têm toda a liberdade de interromper e fazer perguntas a qualquer momento. Se você não entender ou tem alguma dúvida de algum assunto, levanta a mão e pergunta que a gente resolve a dúvida no ato, tá certo? Então, veja, esse é um trabalho conjunto com o professor Carlos Tomei da PUC e a professora Silvana também da PUC, né? Então, vamos para a parte 1. Então, veja, você faz matemática e aí começam as inovações tecnológicas, né? A primeira inovação tecnológica, eu acho que apareceu de peso, foram as calculadoras, né? Eu me lembro que fiquei muito maravilhado quando eu ganhei a minha primeira calculadora, né? Que fazia todas aquelas contas, né? De multiplicar, dividir. Então, quando as calculadoras se tornaram populares, sempre houve esse debate, né? Você fazer matemática com lápis e papel ou você fazer matemática com a sua calculadora, né? Isso gera controvérsias até hoje, né? Você vai deixar o seu aluno usar a calculadora ou não, né? Daqueles que eram contra, argumentava assim, você pode até usar a sua calculadora, mas calculadora só faz conta de aritmética, né? São as 4 operações, tira raiz, tira seno, tira cosseno. Uma calculadora, por exemplo, não trabalha com equações, tá certo? Não trabalha com letrinhas, não trabalha com álgebra, né? Bem, isso não é verdade, né? Existem softwares de matemática, né? Aí você tem na tela exibida aí uma tela do Maple, tá certo? Estão vendo aqui? X mais Y elevado a 40, tá certo? Aí eu pedi para o Maple, calcule x mais y elevado a 40. Ele deu a resposta aqui, né? Então, não sei, quem já teve contato com um software desse tipo, que trabalha com letrinhas, Maple, vocês conhecem? Então, quem já conhece, viu que esse tipo de software faz, assim, muita matemática, né? Ele pega a matemática lá desde o ensino fundamental até depois da universidade, né? Resolve equações, faz gráfico, trabalha com matrizes, trabalha com números complexos, né? Então, um software desse tipo tem uma teoria matemática, né? Dá uma funcionalidade matemática sem precedentes, né? E aí, os que são contra a tecnologia falam, poxa, né? Está aí uma máquina que faz todas as contas, vou deixar o meu aluno ter acesso a isso ou não, né? Outra pergunta. Os mais céticos disseram, tudo bem, você tinha calculadora que fazia contas aritméticas, agora você tem um software de computação simbólica como o Maple, que faz contas com álgebra, né? Faz conta com matrizes e tudo mais, mas um software desse não é capaz de fazer algo que identifica o matemático, que é o quê? Demonstrar teoremas. Será que um computador consegue demonstrar teoremas? Então, é nessa linha que eu vou querer focar essa primeira parte da nossa oficina, tá certo? Olha só, essa pergunta, se você consegue criar uma máquina, se você consegue criar um mecanismo que consiga, a máquina por si só, demonstrar teoremas, é muito antiga. Ela remonta desde a época de Leibniz, lá em 1646, 1716. Então, já naquela época, muito antigamente, né? Leibniz perguntava, será que eu consigo inventar uma linguagem onde eu posso fazer todas as afirmações científicas? E mais ainda, será que eu consigo um método para manipular essa linguagem e aí decidir se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, né? Então, essa preocupação de criar uma máquina que demonstrasse teoremas em matemática é muito antiga, né? De fato, o pico, né?
dessa pergunta surgiu no Congresso Internacional de Matemática, em Paris, em 1900, que foi colocada por Hilbert, que é esse senhor aqui, né? Ele perguntou se a teoria dos números é completa, tá certo? Aqui tem um pouquinho de linguajar de lógica. O que significa dizer que uma teoria é completa, né? Você diz que a teoria é completa se é possível determinar através de uma demonstração se uma sentença é verdadeira ou falsa. Então você faz uma afirmação, ela é verdadeira ou falsa. Será que eu consigo demonstrar que ela é verdadeira? Será que eu sempre consigo demonstrar que ela é falsa? Na época, Hilbert achava que sim. Ele achava assim, se você tiver um número suficiente de matemáticos trabalhando por muito tempo, qualquer pergunta que faça a você, você consegue responder, sim, essa pergunta é verdadeira, sim, essa pergunta é falsa. Sempre dá para responder, dar respostas a perguntas matemáticas. Esse era o questionamento que Hilbert tinha na época, né? É claro que ele focou em teoria de números, né? Porque a teoria de números permeia toda a matemática, né? Mas, para a tristeza de Hilbert, Gödel, que é esse senhor aqui, que está ao lado de Einstein, né, disse que a resposta é não, né? Então, veja, no século XX, ele deu o primeiro teorema de incompletude, né? Ele diz que existem sentenças envolvendo aritmética para as quais você não consegue demonstrar nem que ela é verdadeira, nem que ela é falsa. Isso é um teorema de lógica, né? Existem perguntas que você pode fazer em teoria de números, né, em aritmética, e essa pergunta pode acontecer de você ficar trabalhando quanto tempo quiser, colocar quantos matemáticos quiserem, e essa pergunta não tem resposta. Você não consegue dizer nem que é verdadeiro, nem que é falso, né? Ou seja, a forma que a gente trabalha a matemática, a linguagem da matemática, não consegue dar respostas a qualquer pergunta que você faça, né? Então, esse foi um teorema assim, que chocou a comunidade na época, né? Na época, o lema era, se você trabalha, você consegue responder as perguntas, né? Gödel disse que não. Tem perguntas que você pode trabalhar o quanto você quiser, que você não vai conseguir as respostas para ela, né? Por outro lado, Tarski, outro matemático, outro lógico, né, disse que, olha só, se você olha toda a matemática, tem perguntas que não têm resposta. Por outro lado, se você não olha para toda a matemática, mas olha para a geometria elementar, a teoria da geometria elementar é completa. Isso foi o que Tarski demonstrou, né? Qualquer pergunta que você faça em geometria elementar, dá para dar uma resposta, né? Mais ainda, né? Ele diz que, além da geometria elementar ser completa, ela é decidível. O que significa dizer que uma teoria é decidível? Ela é decidível se existe um algoritmo, ou seja, se existe uma receita de bolo, uma sequência de passos, que você aplicando essa receita de bolo, sem pensar, você consegue dizer se esse resultado é verdadeiro ou é falso. Então, quando você se concentra em geometria elementar, tá certo? Perguntas em geometria elementar com tempo, você gastando um tempo, pensando num assunto, você consegue responder as perguntas de geometria elementar. E consegue fazer isso através de um algoritmo, através de uma máquina. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo que talvez esteja mais próximo de vocês do que é uma teoria decidível, né? Lá no ensino médio, a gente estuda sistemas lineares, tá certo? Então você tem equações lineares com um número de incógnitas, e uma pergunta é, será que esse sistema linear aqui tem solução? Tá certo? Será que qualquer sistema linear que eu dê para você, você consegue me dizer se esse sistema tem solução ou não? Né? Então, será que a teoria de sistemas lineares é decidível? Tá certo? A resposta é sim, né? A gente ensina lá para os meninos do ensino médio a técnica de eliminação gaussiana, escalonamento, que é um processo mecânico, concorda? Você procura lá linhas, colunas, você escalona a matriz, né, deixa ela em forma triangular, e dependendo do que aparece aqui na última linha, né, você sabe se o sistema tem uma única solução, se ele não tem solução, ou se ele tem mais de uma solução. Então, a teoria de sistemas lineares é uma teoria que é decidível. Existe um algoritmo, você pode ensinar uma máquina que não pensa a resolver sistemas lineares. Tá certo? Então,
traça analogia, né? Em geometria elementar, existe um algoritmo que uma máquina, sem pensar, seguindo esses passos do algoritmo, consegue demonstrar se esse resultado de geometria é verdadeiro ou é falso. Só que deixa eu explicar um pouquinho esse elementar, né? Porque você pode achar que elementar é aquilo que você, por exemplo, ensina no ensino médio. Não é bem assim, né? Eu vou descrever aqui o que é uma teoria elementar. Se alguém tiver uma dúvida, pergunte, tá certo? Eu vou começar com álgebra elementar. O que é a teoria da álgebra elementar, né? Então, é a teoria dos números reais com as seguintes restrições de linguagem. O que você pode usar para escrever uma sentença em álgebra elementar? Todas as variáveis têm que representar números reais. As constantes são -1, 0 e mais 1. As operações algébricas que você pode usar são adição, subtração e multiplicação. Para comparação, você pode usar a desigualdade e a igualdade. Quais são as operações lógicas? O e, né, conjunção, disjunção, que é o ou, e a negação, que eu estou representando por esse tio aqui. E aí você tem os quantificadores, né, para todo, o azinho de ponta cabeça, e o existencial, existe pelo menos um, que é esse azinho aí, tá certo? Então, uma sentença está dentro da categoria de álgebra elementar se essa sentença satisfaz todas essas restrições aqui. Deixa eu mostrar exemplos de sentenças que são elementares. Por exemplo, você escrever que 0 é maior do que 1 mais 1 é uma sentença elementar. Veja, estou usando só 0, 1, estou usando maior. Então, essa é uma sentença que satisfaz as restrições que eu tinha colocado na transparência anterior. Olha outra sentença que é elementar. Para todo A, B, C, D reais, isso aqui é o ou, né? Se o A é menor do que 0 ou o A maior do que 0, existe um X real, tal que isso acontece. Isso é uma sentença elementar também. A outra, para todo X em R, se X é maior do que 0 e X menor do que 1, isso implica que X vezes X vezes X vezes X vezes X menor do que X vezes X. Então aqui eu estou escrevendo essas sentenças usando a restrição de linguagem. É claro que em notação moderna, né, ou uma notação mais humana, você não escreveria assim, né? Você escreveria assim, né? A primeira é dizer que 0 é maior do que 2. A segunda está dizendo que se o A é diferente de 0, né, então existe um X que satisfaça isso. E a última, que para todo X no intervalo que vai de 0 a 1, X a quarta é menor do que X ao quadrado, né? Essa sentença aqui, ela é verdadeira ou é falsa? 0 é maior do que 2? Falso. Vamos tentar entender essa sentença aqui. O que ela está dizendo? Para todo A, B, C e D, olha onde que está A, olha onde que está B, onde está C, onde está D, né? Então, para qualquer 4 números reais, que são os coeficientes aqui, se o A é diferente de 0, existe um X tal que isso acontece. Numa linguagem mais coloquial, o que essa afirmação está dizendo? O que ela está dizendo? Que toda equação cúbica, tá vendo? Porque se o A é diferente de 0, esse coeficiente é diferente de 0, então você tem uma equação cúbica. Então o que ele está dizendo aqui é que todo polinômio com coeficientes reais de grau 3 tem pelo menos uma raiz real. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro, tá certo? E a última, o que a última está dizendo? Para todo x no intervalo aberto de 0 até 1, né? Não inclui nem 0 nem 1, x elevado à quarta é menor do que x ao quadrado. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro, tá certo? Então aqui estão exemplos de sentenças elementares. Elementares no sentido de lógica, não no sentido de elementar que é fácil, né? E Tarski montou um algoritmo que ensina uma máquina a dizer se isso aqui é verdade, se essas sentenças são verdadeiras ou são falsas, sem pensar. Tem um computador, tem um programa de computador que você alimenta com essas informações, pergunta, toda equação do terceiro grau tem pelo menos uma raiz real? Ele vai responder que sim. Tá certo? Deixa eu mostrar agora sentenças que não são elementares, no sentido de lógica. Olha o que diz a primeira. Para todo n natural,
existe A, B, C natural, tal que A elevado a N mais B elevado a N igual a C elevado a N. Por que essa sentença não é elementar? Uma das restrições para uma sentença ser elementar é que todas as variáveis têm que ser reais. Aqui você está dizendo que as variáveis são números naturais. Então isso não é uma sentença elementar. Se sua variável é um natural, fugiu do escopo da teoria de Tarski, tá certo? Essa é uma pergunta difícil para a máquina de Tarski, porque não é elementar. Essa sentença aqui é verdadeira ou é falsa? Aliás, essa sentença é tão famosa que tem um nome, né? Que é o Teorema de Fermat, né? Que Fermat disse que tinha uma demonstração curtinha, que escreveu lá no rodapé do caderno, né? Mas se demorou muitos anos para conseguir dar uma prova para esse fato, né? E de fato, olha só, você não ia conseguir usar o que Tarski inventou, a máquina de Tarski, para conseguir demonstrar o Teorema de Fermat. O Teorema de Fermat não é uma sentença elementar, né? Outra sentença. Toda função polinomial real de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Essa sentença aqui não é elementar. Por que ela não é elementar? Porque aqui está falando aqui, ó, grau ímpar. Então você está pegando os naturais ímpares. Não pode. Qualquer variável que você tenha tem que ser real. É o que diz, é o que pede lá a receita de Tarski, né? Então essa sentença aqui, a máquina de Tarski também não saberia lidar com ela. Essa segunda sentença, ela é verdadeira ou ela é falsa? Todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real? Um polinômio de grau 7. É verdadeiro. Todo polinômio de grau ímpar possui uma raiz real. Tá certo? Apesar da máquina de Tarski não conseguir lidar com sentenças desse tipo, né? Sim. Agora que eu expliquei o que é álgebra elementar, o que é geometria elementar? É muito simples. Você pega a sua figura, põe nos sistemas cartesianos, vira geometria analítica. Então você pode converter geometria em equações. Você tem um círculo, vai para a equação do círculo. Você tem uma reta, vai para uma equação da reta. Então você diz que a geometria elementar, se quando você traduz o problema para a álgebra, a sentença em álgebra é elementar. Deixa eu dar um exemplo. Na verdade, antes de dar o exemplo, deixa eu falar como que a máquina de Tarski funciona, né? A máquina de Tarski funciona eliminando quantificadores, tá certo? Olha para essa sentença aqui. Existe x real, tal que x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá certo? Veja que apenas a variável x está quantificada, só existe um quantificador. B e c são variáveis reais não quantificadas. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? Depende de quem? Depende de B e C. Pois é, a máquina de Tarski elimina esse quantificador e diz o seguinte: isso é verdadeiro se B ao quadrado menos 4C é maior ou igual que zero. Então vejam, é uma máquina, é um algoritmo, é uma receita de bolo, deduzindo a condição para que uma equação quadrática tenha pelo menos uma raiz real. Tá certo? Você entra lá, eu vou passar o link do programa. Você entra lá no programa. Existe x real, tal que x ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Tá certo? O programa responde para você. Isso acontece se b ao quadrado menos 4c for maior ou igual que zero. Então, a técnica da máquina de Tarski é pegar sentenças e eliminar os quantificadores, né? Agora sim, um exemplo de geometria, tá? Então veja só, você tem um círculo de centro na origem, raio 1. Estão vendo? E aí você tem um círculo menor de centro em C e D e raio R. Tá certo? Dependendo dos valores de C, e D e R, vai acontecer desse círculo aqui em linha mais grossa, tá dentro do círculo unitário. Tá certo? Só que você, de repente, escolhe valores de C, D e R para os quais esse círculo aqui não está dentro do círculo unitário. Então, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: quais são as condições que eu devo impor em C, e D e R, a fim de que esse círculo aqui, esse círculo menorzinho, esteja dentro do círculo unitário?
Isso é um problema de geometria. Que eu vou converter para um problema de álgebra, tá certo? Olha só, o raio tem que ser positivo. Aqui eu estou dizendo, para todo x, y em R que satisfaz essa equação. O que essa equação é? É a equação de um círculo de centro aonde? C e D e raio R. Então eu estou perguntando, todo ponto que satisfaz a equação do círculo, ou seja, todo ponto desse círculo aqui, tem que satisfazer essa igualdade. Dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, é dizer que o ponto x, y está quem? Está dentro do círculo. Então veja, eu tenho aqui um problema de geometria, ele é elementar esse problema de geometria, porque quando eu converto para álgebra, tá vendo? Ó, caiu numa sentença que segue as regras. Todas as variáveis são reais, você está usando só multiplicação, soma, tá certo? Conjunção. Então, você poderia jogar isso para a máquina de Tarski, né? Tarski, quando que essa sentença é verdadeira? Ah, vai depender de C, D e R. Quais são as condições de C, D e R que eu devo impor? Quem conseguir me responder isso e escrever a sentença lá no quadro, vai ganhar um brinde, que é um CD com software de matemática gratuitos. Então, 2 minutos para vocês pensarem nesse problema. Quem for lá no quadro e escrever quais são as condições que eu devo impor em C, D e R para que essa sentença seja verdadeira, ganha um CD com softwares de matemática gratuitos, tá certo? Entenderam o problema? Está claro o problema? Então a resposta tem que ser uma sentença envolvendo C, D e R, né? O que eu devo pedir para C, D e R, a fim de que esse círculo pequenininho aqui esteja dentro do círculo unitário? O prêmio vale a pena, e depois eu vou mostrar para vocês o que tem nesse CD, né? Por exemplo, nesse CD tem a versão gratuita daquele programa que calculou x mais y elevado a 40. Então vocês vão se divertir muito com o brinde que vocês vão ganhar, se me der a resposta a esse problema, né? Ó, seria bom se você escrevesse. Você vai lá e escreve. Se tiver certo, ganha um CD. Se tiver errado, aí volta a pensar de novo. Se tiver errado, você ganha também. Qualquer jeito vai ganhar? Você chutou ou você pensou alguma coisinha? Pensei. Mas o que levou você a pensar nisso? Por que você pensou nessa expressão aqui? Porque a hipotenusa do retângulo CD. Se eu somar com R, isso tem que estar contido no raio 1 ali. É isso aí. Exatamente. Então tá bom. Meus parabéns. Pode passar. Então, exatamente, aqui menor do que 1 é que ele quer estritamente dentro, né? Podia coincidir porque eu coloquei o sinal de igual, né? Mas veja que é a sentença
que o colega de vocês escreveu, né? É claro que você podia reclamar no seguinte sentido. Ah, isso aqui não é elementar. Se eu olhar lá para as regrinhas que Tarski pediu, em nenhum momento o Tarski disse que você podia usar raiz quadrada, né? Mas dá para reescrever isso sem usar raiz quadrada, né? Que é assim, né? Eleva ao quadrado, passa do lado de lá. Essa resposta agora é elementar, tá certo? Eu não quero desmerecer a sua solução, mas a máquina de Tarski, você alimenta com esse problema, ela te dá a resposta, tá certo? Próximo problema. Esse aqui é o problema da elipse de Carran, que foi proposto em 1975. Esse problema é um irmão gêmeo do problema do ciclo que o colega resolveu. Você tem o ciclo unitário, tá vendo? Só que agora, dentro, você não tem um círculo, você tem uma elipse, tá certo? Então, cadê o centro da elipse? É C e D, aí esse semi-eixo mede A, esse semi-eixo mede B, tá certo? E a pergunta é a mesma. Quais são os valores de C, D, A e B, de tal forma que a elipse de centro em CD e com esses semi-eixos, tá certo? Está contida no círculo unitário. Essa é uma pergunta que é elementar no sentido de lógica. Por quê? Quando eu converter para equações, vai cair numa sentença de álgebra elementar. A maior do que zero, B maior do que zero, para ter uma elipse, né? Aqui está dizendo que para todo x, y real que satisfaz essa equação, não sei se vocês se lembram, essa é a equação da elipse, tá certo? De centro em CD e semi-eixos AB, tá certo? Então, estou perguntando, todo ponto que satisfaz a equação da elipse satisfaz essa desigualdade? Ou seja, está dentro do círculo, né? De novo, você podia reclamar, né? Na linguagem elementar, você não pode usar divisão, mas é fácil reescrever isso sem usar divisões. Tá vendo? Você tira aqui o denominador comum e sai. Daí a mesma pergunta. Quais são os valores de A, B, C, D, de tal forma que essa elipse, para esses valores, essa elipse está dentro desse círculo unitário aqui. Está valendo um CD também. Não, se ele ganhar 2 CDs, aí ele pode dar para um colega. Mas aí a decisão fica para ele, né? Eu gostaria que vocês pensassem pelo menos 1 minuto nesse problema, tá certo? Porque se eu coloco a resposta aqui, fica sem graça, né? É bom você pensar um pouquinho para sentir se o problema é difícil ou não. Quem escrever a solução desse problema ganha um CD. Vai lá. Hã? Vai lá, tem problema. Acertou um e errou na média do tem a mesma solução, só que agora você vai colocar A quadrado A quadrado e B quadrado também dentro de outra raiz. Escreve lá que a gente vai analisar, vamos ver. Eu acho que essa parte aqui fica igual. Isso aqui permanece. Tá. É, isso aqui é essa distância aqui, né? Agora, vai ter que pensar dentro lá da elipse. Né? É. Então você vai ter alguma coisa parecida também. Menor igual. Agora tá certo, né? Tá certo? Não, calma, deixa eu explicar melhor, tá certo? Na verdade, o que você fez aqui é como se você pensasse assim, né? Eu vou pegar essa elipse, vou colocar um círculo em volta dela. Se esse círculo em volta dela estiver dentro, a elipse está dentro. Mas aí você está dando uma condição muito forte. Tem elipses que não satisfazem a sua condição e ainda estão dentro. Não, tá. O que vale é a iniciativa, né? O que vale é a iniciativa. Tem que pensar. Não, quero a resposta. Oi? Não? Ah, tá.
aí, vocês acham esse problema difícil ou fácil? Da última vez que eu falei sobre esse assunto, né, eu tava com o meu laptop, né, fazendo a palestra, né? Aí um professor que estava na frente disse: você, além do CD, pode oferecer o laptop. Só então pegar no lugar de escrever equação do círculo na segunda parte, escrever equação de elipse com centro em 6 vezes. Esse é o começo. Só que você tem que escrever. Quando você escreve a equação de elipse, está aparecendo x e y, concorda? A sua resposta não pode aparecer x e y. Tem que ser uma resposta que envolva apenas as variáveis que não estão quantificadas. Então, concordo com você, escrever a equação de elipse é o primeiro passo. Mas você tem que trabalhar, fazer contas, para tentar obter essa condição, né? Se eu colocar valendo o laptop, vocês topam? Não, o meu laptop. Então tá, olha só. Veja que esse é um problema recente, né? Quem pensou nesse problema foi Kern em 1975. E eu vou mostrar a resposta para vocês. Então, olha só. A resposta é assim, tá vendo? Tem um monte de quantificadores, né? Lembra você que esse chapeuzinho é E, né? Isso aqui é O. Então aqui, ó, A maior do que zero, T é maior ou igual que zero. Eu já vou te dizer quem que é T, tá certo? A, você já sabe o que é. B, C e D, vocês sabem o que é. Aqui está aparecendo um Tzinho, um T, né? Tá vendo? Então tem essa condição aqui, que vocês estão achando que é difícil, né? Que não é humana, né? Mas eu vou mostrar para vocês quem que T é. Oi? Pois é. Aquele T que aparece antes, volta por favor, tá vendo? Esse T aqui, né? Você tem um monte de condições aqui. A tem que ser maior do que zero, A ao quadrado tem que ser menor ou igual que B, aí diz que T tem que ser maior do que zero, tá vendo aqui? Então esse T é esse polinômio aqui, próximo. E Kern demonstrou o seguinte, esse T aí, o Kern demonstrou o seguinte, ele demonstrou isso, né? De repente você fala, não, foi o Kern que não soube fazer as contas direito. De repente você faz as contas direito e chega numa resposta mais simples, né? Não, ele demonstrou que qualquer resposta que venha aparecer para esse problema tem que ter esse polinômio aqui gigantesco. Agora veja, esse problema da elipse não é um problema elementar? Você joga para a máquina de Tarski, a máquina de Tarski te responde isso. Então veja, eu estou querendo contrapor com vocês matemático versus máquina, né? Calculadora, software de computação simbólica, né? Que calculam x mais y elevado a 40. E agora tem softwares de matemática que demonstram teoremas em geometria, demonstram esses teoremas por aí, tá? Então, olha só, quem quiser o programinha que você alimenta com essas sentenças e ele te responde, né? Ele está disponível só para Linux, então você tem que ter Linux, tá certo? Então, estão disponíveis nesses dois endereços aqui, tá certo? Então, de fato, teve pesquisadores que sentaram, implementaram a ideia de Tarski e inventaram um programa de computador que responde questões de álgebra e geometria elementar. Elementar no sentido de lógica. Ok? Mas aí você fala, então, matemático que faz geometria elementar está desempregado, né? A máquina consegue responder para você, né? Bem, não é bem assim, né? Esse algoritmo do Tarski é extremamente lento, tá certo? Se o seu problema tem muitas variáveis, 4, 6, 8,
ele já começa a demorar mais tempo, né? Em linguagem de computação, né, você diz que a complexidade computacional é uma exponencial de uma exponencial no número de variáveis. Então, veja, se você coloca n igual a 4 aqui, você já vê que esse número é grande, né? Então, apesar de, em princípio, a máquina de Tarski responder a qualquer pergunta de geometria e álgebra elementar, ela pode demorar 1 milhão de anos para dar essa resposta. Tá certo? Então, essa ideia de eliminação de quantificadores funciona em teoria. Na prática, ela é muito lenta. Tá? Olha só, outras pessoas tentaram inventar máquinas para demonstrar teoremas de geometria, né? Esse grupo aqui, que trabalhava na IBM, tentou montar ferramentas sintéticas. O que eu quero dizer com ferramentas sintéticas? É como a gente está acostumado a demonstrar em teoremas de geometria, né? Considera essa interseção, esse triângulo é semelhante a esse. Então, esses 3 pesquisadores tentaram montar um programa de computador que simula a linguagem natural, a linguagem que nós estamos habituados, né? O problema é que o sistema deles não conseguiu demonstrar teoremas difíceis, né? Funciona, mas não funciona tão bem, né? Em 1984, né, Wu, que é esse senhor aqui, ele inventou um esquema de demonstrar teoremas usando bases de Grabner, tá certo? Bases de Grabner tem a ver com álgebra, tá certo? E, de fato, com esse sistema você consegue demonstrar teoremas que esse grupo não conseguia. A dificuldade é que as provas geradas pela máquina do Wu são provas que não são legíveis. Estão cheios desses polinômios gigantescos, né? Então a máquina diz, é verdadeiro, você imprime lá a prova da máquina, só que se você dá para uma pessoa ler, a pessoa não vai ter paciência de ficar conferindo contas com esses polinômios gigantescos, né? Então é aí que vem o foco da oficina de hoje, né? Que é o método da área, tá certo? O método da área foi inventado em 1992, na verdade ele é bem mais antigo, né? Os chineses antigos já usavam o método da área, né? Mas assim, do ponto de vista de usar o método da área para gerar um programa de computador que demonstre teoremas de geometria, isso foi feito em 1992 por esses 3 chineses, tá certo? Quais são as vantagens do método da área? Ele produz demonstrações legíveis, né? A máquina imprime a prova, você lê a prova e consegue acompanhar, tá certo? A prova não usa polinômios gigantescos, como aquele T que a gente viu, tá certo? É muito mais humana, né? A impressão da prova é muito mais legível, né? E o fato básico é esse aqui, né? Nós, do Ocidente, estamos muito acostumados a resolver problemas de geometria usando o quê? Semelhança de triângulos, tá certo? Só que quem já estudou geometria com semelhança de triângulos, vê que uma das dificuldades de você usar semelhança é conseguir triângulos semelhantes. E aí, quando você olha para a solução, o que acaba aparecendo? A famosa reta auxiliar, né? Trace uma reta auxiliar passando por aqui, aí os 2 triângulos semelhantes aparecem. Mas ninguém nunca disse como que você obtém aquela reta auxiliar, né? Então, o método da área, ao invés de considerar semelhança, vai considerar área de triângulos com um lado em comum. Isso nós vamos ver com bastante cuidado na oficina, tá certo? Mas é uma abordagem bem diferente. Não é via semelhança, é usando áreas, né? Esse método é tão poderoso que você consegue gerar um programa de computador que faz as provas, né? E lá na China, esse Zhang, tá certo? Ele trabalha lá no governo chinês. De fato, Zhang usa esse método da área para treinar os alunos de Olimpíadas de lá, né? Mais ainda, né? Ele fez uma reforma de ensino bem radical. Um aluno chinês aprende geometria a partir de áreas, não a partir de semelhança de triângulos, né? Toda axiomática, toda definição começa a partir de áreas, né? Então, quando me pediram um assunto para falar aqui com vocês, eu achei esse assunto bacana, né? Porque é uma alternativa, tá certo?
É uma alternativa que dificilmente você vê por aí, né? E é uma alternativa muito poderosa, né? Então eu gostaria que, depois da oficina de hoje, né, que toda vez que você enfrentasse um problema de geometria, que você vê de repente que semelhança está muito difícil, se de repente pensar em áreas, não seria uma saída para o problema. Tá? Então vamos lá, parte 2 do nosso mini curso. Tá certo? Então agora vamos começar a teoria mesmo, e essa teoria agora tem no material que vocês receberam aí. Tá certo? O primeiro capítulo foi essa revisão histórica que eu fiz com vocês, e agora a gente começa com a teoria mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não entender, levante a mão e pergunte, tá certo? Oi? Não. Você não recebeu? Tem sobrando aí? Tem, né? Tá. Oi? Pois não. Hã? Olha, não sei, né? De repente, como eu já dei essa palestra antes, né? De repente você está com a resposta anotada, né? Aí você fala, ah, eu já assisti a sua palestra, está aqui o polinômio, né? Aí eu vou ter que dar meu laptop, né? Mas é realmente surpreendente que a resposta seja tão difícil, né? O problema da elipse é tão fácil de enunciar, né? Em princípio, se você compara com o problema do círculo que veio antes, parece ser tão fácil quanto, né? Mas é muito mais difícil, né? O problema da elipse. Então tá, veja, é uma filosofia nova, é uma maneira de tratar a geometria diferente. Então, se soltem, tá certo? A primeira, vem essa, que já pode chocar vocês, né? Tem a medida de segmento orientado. Então, medida de segmentos vão ter sinal, né? Vai ter um sinal mais e vai ter um sinal menos. Isso pode chocar vocês, né? O quê? Medida de segmento negativo? Que negócio é esse, né? Medida de segmento sempre foi positivo, né? Na tradição chinesa, não. Segmentos podem ter um sinal mais ou podem ter um sinal menos. Vamos entender quando que o sinal mais aparece, quando o sinal menos aparece. Então, veja, você tem uma reta L aqui, tá vendo? E essa reta L, ela está orientada. Tem uma direção, ó. Sai daqui, chega aqui. Tá vendo a setinha? Aí você coloca dois pontos, A e B. É claro que esse A poderia estar em qualquer lugar, esse B poderia estar em qualquer lugar, e inclusive B poderia estar antes de A, tá certo? A e B aqui são pontos livres em cima dessa reta orientada. Então, qual é a medida do segmento orientado? O que é a medida com sinal de um segmento? Que eu estou denotando assim, ó, AB com a barrinha em cima. Você lê AB, tá vendo? Você não escreveu AB, então lê da esquerda para a direita, AB. Se quando você lê de A para B, isso coincide com a orientação da reta L, ó, A para B, não está indo no sentido da reta L, então a medida do segmento orientado coincide com a medida euclidiana que a gente está habituado, né? Esse AB com duas barrinhas aqui significa medida euclidiana, a medida que a gente está habituado. Se por outro lado, quando você lê AB, o sentido AB é contrário ao sentido da reta L, então você coloca um sinalzinho de menos. Vamos treinar isso. Então veja, aqui tem uma reta orientada, L, tá vendo? Assim, eu coloquei pontos A, B, C, D e E, nesses números aqui, tá certo? Pergunto para vocês, quanto que vale a medida com sinal do segmento AB? Mais 2. Por que é mais 2? Quando você lê AB, ó, AB, você foi no sentido da reta L. Então, a medida de AB coincide com a medida euclidiana. De 1 até a 3, você tem o quê? 2. Tá certo? Quem que é BC? BC. Menos 1. Ah, vocês estão vendo, né? Eu jurava que não dava para ver, né? É que o projetor é bom, viu? Então tá. Ainda bem que não está valendo o CD isso aqui, né? Se tivesse valendo o CD... Bom, é B, tá dando quanto? 5 e DE.
DE está dando quanto? Menos 2. Entenderam? Professor, você corresponderia, por exemplo, pegar a geometria analítica no eixo e definir, por exemplo, AB como x de B menos x de A, né? Seria equivalente. Sim. Eu posso até, inclusive, traduzir a sua sentença assim. Pensar nisso é como se você pensasse em vetores, né? Que tem um sentido, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Veja só, essa medida com sinal tem duas propriedades que vão ser úteis para a gente. A primeira é a seguinte. Se você pega AB e troca para BA, qual a relação entre essas duas quantidades? Parece um sinal de menos. Então eu chamei isso de propriedade de permutação. Por quê? Se num segmento orientado você troca de lugar duas letrinhas, aparece o quê? Um sinal de menos. Então essa regrinha tem que guardar no bolso, tá certo? Permutou duas letrinhas, aparece um sinal de menos. A outra, que é consequência disso, é que se o segmento orientado, se a medida com sinal do segmento AB é 0, é porque A é igual a quem? A B. Tá certo? Tranquilo? Agora você pode perguntar assim, não, mas que maluquice é esse, né? Por que eu preciso pensar em segmentos com sinal? Por que eu preciso pensar em segmentos orientados? No que me é útil pensar em medidas com sinal? Eu vou dar uma justificativa para vocês. Bom, vocês vão colar aqui também, né? Tem aqui a reta L, tá certo? Tem aqui A, B e tem um ponto P entre A e B, tá certo? Então, ó. Qual a relação entre a medida euclidiana, a medida usual, do segmento AB, do segmento AP e do segmento PB? É a que está escrita aqui, concorda? AB é igual a quem? AP mais PB. Tudo bem? Trivial, né? Agora veja. Suponha que o ponto P não esteja entre A e B. Suponha que o ponto P esteja aqui à direita de B. Ou suponha um outro caso. Suponha que esse ponto P esteja à esquerda de A. Essa relação continua valendo? Para esses dois casos? Não continua, né? Nesse caso aqui, qual que é a relação? AB é igual a quem? AP menos PB. Tá certo? Aqui, qual é a relação? Quem que AB é? AB é menos AP, né? Mais PB. Ou seja, você pega tudo isso e subtrai isso para dar AB. Tá certo? Então, veja. Se você tivesse que demonstrar um teorema de geometria e tivesse um ponto P solto, tá certo? Se você estivesse trabalhando euclidianamente, né, sem sinal, se você tivesse um ponto P solto, você teria que dividir a sua demonstração em 3 casos. O caso onde o P está entre A e B, o caso onde P está à direita de B e à esquerda de A. Agora, se você trabalha com medidas com sinal, a fórmula é a mesma, não muda. Vamos ver? Olha só. Quem que AB é? AB é AB, euclidianamente. Quem que AP é? AP vai dar isso aqui, PB vai dar isso aqui. Então, veja. A notação euclidiana é essa. A notação com sinal é essa. Considera o segundo caso agora. A euclidiana apareceu sinal de menos. Agora, se você copia a relação, ela continua funcionando para esse caso. Por quê? Quem que vai ser PB? PB, você não está indo na direção contrária da reta L? Então, PB te dá esse sinal de menos de graça. A mesma relação que funcionou no primeiro caso e para o segundo caso, funciona para o terceiro. Olha só, AB, AP, ó, AP está dando sinal de menos e PB está dando sinal de mais. Então, quando você trabalha com sinais, ao invés de dividir em 3 casos, você trabalha com um caso só. Agora, se você trabalha com medida sem sinal, sua demonstração, em princípio, teria que ser quebrada em 3 partes. Então, essa é uma vantagem em você trabalhar com medidas com sinal, né? Trabalhar com vetores. Uma equação expressa todos os casos, não importando aonde o ponto P esteja. Beleza? Vamos para o próximo. Agora eu vou definir a área com sinal de um triângulo. O quê? Área com sinal? Sim, área com sinal. Qual é a definição? Olha um triângulo ABC. Então, esse Szinho ABC significa área com sinal. Esse ABC com um triângulo de cabeça para baixo significa área convencional.
Então, estou usando essa notação, tá certo? S é a área com sinal, triângulo de cabeça para baixo é a área convencional. Então, a definição diz o seguinte, lê ABC, ó, ABC, ABC. Você está andando em que sentido? Anti-horário. Se for no sentido anti-horário, a área com sinal coincide com a área euclidiana, ou seja, é base vezes altura dividido por 2. Tá certo? Por outro lado, quando você lê ABC e ABC sai no sentido horário, que nem nesse triângulo aqui, né? Lê ABC. ABC está no sentido horário. Então, quem que vai ser a área com sinal? Vai ser menos a área euclidiana. Tá certo? Então, você coloca um sinal de mais ou coloca um sinal de menos na área com sinal, dependendo da orientação quando você lê aqui, né? ABC. Tá claro? Aí você pergunta, qual é a vantagem em se trabalhar com áreas com sinais? Antes disso, desculpem, olha só, essa área com sinal tem uma propriedade, né, que é a propriedade de permutação, né? Quem que é a área de ABC? Bom, é a área convencional. Quem que é a área de BCA? Bom, ABC e BCA dá o mesmo triângulo com a mesma orientação, concorda? Então essas duas áreas são iguais. Quem que é a área de CAB? CAB é o mesmo triângulo no sentido anti-horário. Então essas três áreas aqui são iguais. Então se você permuta essas três letrinhas desse jeito, né? ABC, é como se você fizesse um círculo, né? ABC, tá vendo aqui, ó? ABC, ABC. Tá certo? Mesma área. Agora, ABC dá menos ACB. Por quê? ACB você está andando no sentido horário. BAC está andando no sentido horário. CBA está andando no sentido horário. Essa propriedade nós vamos usar bastante também. É outra que você tem que deixar aí. Pega aí na apostilinha que você recebeu e marca um círculo aí, né? Porque essa propriedade de permutação a gente vai usar com bastante frequência. Tá certo? Sim. Por que áreas com sinal são vantajosas, né? Está aqui um triângulo ABC e está aqui um ponto P no meio. Então, você pode considerar 4 triângulos. Tem um triângulo original e tem esses 3 triângulos aqui, tá certo? Qual a relação das áreas dos 3 triângulos com o triângulo ABC? É que está escrito aqui, né? A área de ABC é a área de PAB, que é esse aqui, mais a área de PBC, mais a área de PCA, que é esse aqui. Nenhuma novidade, tá certo? Então, essa seria a fórmula euclidiana que você escreveria. Como todo mundo está orientado no sentido anti-horário, essa é a mesma fórmula para áreas com sinal. Agora, eu vou usar o mesmo truque. Eu vou pegar esse ponto P e vou colocar em lugares diferentes. Vou colocar fora do triângulo. Então, olha só. Eu peguei aquele pontinho P e coloquei aqui. Tá certo? Aí, olha só. Quando você vai relacionar a área do triângulo ABC com a área daqueles 3 triângulos, vai aparecer um sinal de menos aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas de repente na cópia de vocês está melhor. Tá certo? Porque aqui ficou pequenininho. Olha só. Quem que é a área do triângulo ABC? A triângulo do triângulo ABC é essa área cinza aqui, né? Você vai ter que colocar um sinal de menos. Por quê? Quem que é a área de PAB? PAB é esse pedaço com esse. Quem que é a área de PBC? É esse pedaço com esse. Então, para obter a área de ABC, você tem que tirar esse pedaço e esse pedaço, que é a área de PCA. Viram? Ok? Viram que tem que aparecer um sinal de menos aqui? Tá certo? Então, veja, dependendo de onde está o seu ponto P, você vai colocar um sinal de menos em algum lugar. Isso porque você está trabalhando com áreas sem sinal. Se você trabalha com áreas com sinal, a fórmula é a mesma. Ok? Então, essa é uma vantagem. Você não tem que separar em 7 casos. Você considera um caso só, que é uma fórmula só. Bem, aqui eu vou dar uma viajada, tá certo? Vou viajar um pouquinho, né?
Do ponto de vista computacional, qual é a vantagem de você calcular áreas com sinal, né? Olha só, quem que é a área de um triângulo? Lá no ensino médio, a gente aprende que se A tem coordenada xa, YA, B tem coordenada XB, YB, e C tem coordenada XC, YC, quem que é a área euclidiana desse triângulo? É essa fórmula aqui com mais uma coisinha, que é o quê? O módulo. Tá certo? Se você pega aquela fórmula que a gente trabalha no ensino médio e tira o módulo, isso dá o quê? Isso dá a área com sinal. Então, como que você calcula a área com sinal de um triângulo? Efetivamente, né? Se você tem as coordenadas. Basta usar aquela fórmula do ensino médio sem os módulos. E aqui tem uma vantagem. A vantagem é que, olha só, se isso são variáveis, o que está aparecendo aqui é um polinômio. E antes não é um polinômio? Antes não é, porque se você pega uma função e coloca um módulo, deixa de ser polinômio. Tá certo? Agora, por que é interessante trabalhar com um polinômio? Tá certo? Um polinômio não tem muitas raízes. Por exemplo, se você pega um polinômio de grau 2, que tem 3 raízes, é porque esse polinômio de grau 2, na verdade, é o quê? Entenderam a minha pergunta? Ó, pega um polinômio de grau 2, uma equação quadrática, tá certo? Se você achou 3 pontos distintos que anulam o polinômio quadrático, na verdade, esse polinômio quadrático é o quê? É o polinômio identicamente nulo, tá certo? Então, veja só, essa é uma vantagem de polinômios. Se polinômios se anulam num determinado conjunto de pontos, eles se anulam sempre. Tá certo? Então, estou dando um exemplo que é mais familiar com vocês, que são polinômios a uma variável, né? Se você pega um polinômio de grau n, e para esse polinômio de grau n você conseguiu n mais uma raízes, é porque esse polinômio é um polinômio identicamente nulo. Tá certo? Então, veja, vão aparecer teoremas que vão envolver área com sinal. A área com sinal é um polinômio. A tese do teorema vai ser uma equação polinomial. Tá certo? Então, eu tenho que achar as raízes dessa equação polinomial. Então, se você olha para um determinado subconjunto e verificou que para esse determinado subconjunto o polinômio se anula, você vai ganhar esse brinde, ele vai se anular sempre. Ou, dito de outra maneira, né, se você demonstrar para um caso, você está demonstrando para todos. Por conta da sua quantidade aqui ser uma equação polinomial. Tá? Então, isso que eu estava dizendo para vocês. Não sei se é muita informação, não sei o quanto vocês estão assimilando, né? Mas, de novo, se não estiver entendendo, pergunta, hein? Tá certo? Olha só, tudo que nós vamos fazer na oficina de hoje vão ser baseados nessa definição de segmento medida com sinal, de área com sinal e 2 proposições básicas. Nós vamos demonstrar teoremas que não são tão fáceis de demonstrar com geometria euclidiana, usando apenas esses 2 conceitos e 2 teoremas. O primeiro teorema é esse aqui, é a proposição básica, tá certo? Tanto que esse desenhinho com isso aqui está na capa da apostila de vocês aí. As 2 proposições básicas que nós vamos usar durante a oficina estão aí na capa da apostilinha de vocês. Olha o que diz o teorema. Você tem ABC, 3 pontos colineares. E tem um ponto P que está fora. Tá certo? Aí ele diz o seguinte. Se você dividir a área com sinal de PBC, pela área com sinal de PAB, isso aqui vai dar quem? BC dividido por AB. De novo, olha só. Se você tem essa configuração, 3 pontos colineares e um ponto fora, a área desse dividido pela área desse dá esse tamanho dividido por esse. Por que que isso é verdade? Mesma altura. Exatamente. Viram? Ó, se você traça aqui a perpendicular, é a mesma altura, né? Então, qual é a divisão dessa área aqui? Vai ser a altura vezes BC, dividido por 2.
a altura AB dividido por 2. Cancela a altura, cancela o 2. Fica essa expressão aqui. Tá certo? É claro que você podia argumentar, né? Mas, Humberto, você olhou para isso com B entre A e C. E se o C estivesse entre A e B? A demonstração é a mesma. Tá certo? Ou, se você quiser usar a filosofia da transparência anterior, se você olhou isso para B entre A e C, como isso, se você multiplica em cruz, dá uma equação polinomial, demonstrar para esse caso particular de B entre A e C, está demonstrando todos os casos. Se você não leva fé nessa filosofia, considera todos os casos possíveis. Tá ok? Então, esse é o primeiro lema básico. O segundo é o teorema do colado. Tá certo? Colado. Colado por quê? Porque você tem dois triângulos com um lado comum. Tá certo? Teorema do colado. Olha o que o teorema diz. Ele é muito importante. Você está olhando para a reta B, está aqui a reta B, e está olhando para a reta PQ, está aqui a reta PQ. E M é um ponto de interseção dessas duas retas. Tá certo? Olha o que diz o teorema do colado. A área de PAB, que é a área desse triângulo aqui, dividido pela área de QAB é a área desse triângulo aqui. Isso é quem? PM dividido por QM. Estão percebendo? Agora, o que a gente vai usar realmente é o seguinte, olha só. A, B, P e Q são pontos que nasceram. M é um ponto que depende de quem? A, B, P e Q. Tá certo? M é um ponto que depende dos 4 pontos iniciais. E olha que bacana aqui. Do lado direito aparece o ponto M. Do lado esquerdo, o ponto M não aparece. Então, esse teorema do colado, ele é como se ele estivesse eliminando um quantificador, né? Você tem um M aqui, que depende dos 4 pontos iniciais. E se você tem uma razão onde aparece esse ponto M, você consegue trocar essa razão por uma outra razão onde o ponto M não aparece. Então, esse teorema ensina a, numa divisão, eliminar um ponto que é a interseção de 2 segmentos, né? Vou demonstrar esse teorema usando o lema anterior, tá certo? Então, eu estou olhando aqui para o lado esquerdo, área de PAB dividido por QAB. Aí isso é igual a isso. Por quê? Por que que isso é igual a isso? Por que que isso é igual a isso? Por que que isso é igual a isso? Qual a justificativa para essa igualdade aqui? É só dividir. Muito bem. Isso cancela com isso cancela com isso, e isso só sobra esses dois que estão aqui. A primeira igualdade está feita, né? Agora, olha só. Vou olhar para a primeira fração. Você tem PAB e PAM. Você está vendo que esse triângulo aqui está muito parecido, uma configuração muito parecida com o primeiro leminha aí da capa do exercício? Você tem 3 pontos colineares e um ponto fora, que é o P. Então, o que que diz o nosso leminha? PAB dividido por PAM vai ser quem? AB dividido por AM, porque o P está fora. Viram? Olha agora para a segunda. Você tem PAM, e você tem quem? QAM. Então, aqui, olha para esse triângulo aqui, tá vendo esse triângulo? Você tem PMQ colineares e o A fora. Sim? Então, quem que é a divisão da área desses triângulos? PM dividido por QM. O A aqui está fora. Sim ou não? Tá? E por último, olha para QAM e QAB. Então, você tem o quê? AMB, 3 pontos colineares e o ponto Q fora. Então, você usa o leminha de novo. Como o Q está fora, isso aqui sobra quem? AM dividido por AB. Aí AM cancela com AM, né? AB cancela com AB, sobrou quem? PM sobre QM. Tá ok? Essas duas alturas aí também teríamos 2 triângulos semelhantes.
Traçar as duas alturas, teria duas extremos semelhantes, a base é a mesma, né? Mudaria a altura. Tá bom. Tá bom. Pode ser também. Embora, tá vendo? Você já traçou a famosa retinha auxiliar, né? Que é exatamente isso que você está querendo eliminar. É. Olha só. Eu vou usar esses dois lemas básicos para demonstrar esse teorema aí. Então vamos assimilar o que esse teorema diz. Você tem A, B, C, 3, e P, né, 3 pontos livres. A e B, C formam um triângulo e esse ponto P aqui é um ponto livre. Tá certo? Aí o que você fez? Você traçou AP intersecta BC aonde? Em D. Então quem que D é? AP interseção CB. Tá certo? Quem que o ponto é? Você traça PB, que é essa reta aqui. PB está interceptando AC no ponto E. Então, é a interseção de PB com AC. Quem que o ponto F é? O ponto F é a interseção de CP com AB. Tá certo? Você desenhou ABC, pegou um ponto P aqui, traçou essas retas, marcou esses pontos de interseção, D, E e F. Aí, o que o teorema diz? Se você pegar PD dividido por AD, somar com PE dividido por BE, ou seja, esse pedacinho dividido por esse, e somar com PF dividido por CF, isso dá 1. Então eu faço um desafio valendo o CD. Quem conseguir demonstrar isso usando semelhança de triângulos, lá no quadro. Se você conseguir, então tá bom, são dois, eu vou colocar um desafio paralelo. Quem conseguir resolver, não vale colar da apostila, hein, porque isso está feito na apostila, hein? Não vale olhar, hein, ó, não vale olhar. Ó, quem conseguir resolver isso, seja por semelhança de triângulos, seja usando o teorema do colado, ganha um CD. Hã? Pode usar semelhança de triângulos se quiser. Só não pode colar. Eu gostaria que... Por que eu falei em semelhança? Para vocês verem como que é difícil tentar resolver esse exercício por semelhança. Porque olha só. Tem triângulos semelhantes aqui? Na configuração inicial, não. Teria que usar retas auxiliares, né? Exatamente. Então, ó, vou dar, são 11h37, eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem nesse problema. Hã? Não, mas tenta fazer sozinho. Agora. Não, não tem que colar, não. Enquanto vocês pensam...
Então você pode resolver esse exercício com a técnica que você achar melhor. Se quiser resolver por semelhança, pode. Se quiser usar áreas, o teorema do colado, também pode. Oi? Transformar cada relação dessa nos triângulos equivalentes lá pelo teorema do colado, não é? Eu vou fazer isso. Não é isso que eu vou fazer? É. Dividir esse triângulo menor pelo total, depois outro menor pelo total. Cada triângulo menor pelo triângulo total. Como todos são iguais, acho que o MC do outro lado. Não, estou falando com ele. Aí como a soma de todos os triângulos no numerador vai dar o triângulo ABC, ABC sobre ABC 1, ABC sobre ABC 1. É esse o raciocínio? Se escreve para mim? Quero ver escrito. Quer escrito? Quero escrito. Se tiver certo, a senhora leva o CD. Não, vamos pensar porque tem Linux, eu não tenho nem. Não, mas esse, não, esse CD que eu tô distribuindo, que eu vou distribuir aí, primeiro que não tem nada pirata, viu? É tudo gratuito. É tudo gratuito. E os softwares que tem aqui rodam tanto em Windows quanto Linux. Depois eu vou fazer um preview aí para vocês ficarem mais tentados a resolver o problema, né? Deixa eu ver se o programa está aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Esse enunciado está na folhinha de vocês, tá certo? Eu vou tirar um pouquinho. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. PDAD. Então, enquanto vocês pensam, deixa eu fazer a propaganda. Tá vendo esse software aqui? É um software de geometria dinâmica. Já ouviram falar de geometria dinâmica? Já ouviram falar de Cabri? Cabri, então veja, o Cabri é um software para você fazer geometria no computador, não é? Só que o que acontece com o Cabri? Você precisa pagar para usar, né? Tá certo? Ah, não? Bom, se você quisesse montar um projeto pedagógico de informática lá na sua escola, você vai usar o Cabri pirateado? Não vai, né? Tá certo? Então veja, esse software que está aqui, eu implementei esse exemplo que vocês estão trabalhando agora, tá certo? O nome desse software se chama Régua e Compasso. Então ele tem toda a funcionalidade que o Cabri tem. Inclusive ele tem funcionalidades a mais, tá certo? Ele tem coisas que o Cabri não faz, tá certo? É o software Régua e Compasso, é o CAR, tá certo? C-A-R, né? Ele roda tanto em Windows quanto Linux, que eu acho uma vantagem, porque normalmente quando você vai para a escola, coloca o Windows, mas eu também tenho visto vários laboratórios de escola, onde, por economia, o que a escola faz? Já que não tem dinheiro para comprar o Windows para instalar nos laboratórios, coloca Linux. Esse software aqui, você roda tanto num quanto no outro, tá certo? Quem já trabalhou com Cabri, levanta a mão, por favor. Tá certo. Então, olha só aqui, né? Você tem o triângulo ABC, tem o ponto P, tá certo? Aqui eu pedi para o Régua e Compasso calcular os tamanhos de PD, tá vendo? AD, PE, tá certo?
BE, pedir para calcular os tamanhos dos segmentos importantes para a gente. E aqui, veja só, você tem a medida, aquela soma de frações com sinal e tem a soma de frações sem sinal. Está dando 1, como o teorema diz que tem que dar 1, não é? Agora, a vantagem de um software de geometria dinâmica, quem trabalha com Cabri sabe disso, né? É que o desenho não é estático, né? Você pode clicar aqui e olha só, você pode modificar. Isso. É mostrando, né? Então veja, enquanto o P está aqui dentro, isso continua dando 1, isso continua dando 1. Mas olha só, quando o P sai, quando você trabalha com medidas com sinal, continua dando 1. Mas quando você trabalha com medidas euclidianas, deixou de dar 1. Tá vendo? Oi. Então veja, esse é um dos softwares que está no CD. É claro que você pode pegar e baixar pela internet, né? Mas aqui você já tem ele pronto e tem tutoriais, filminhos, animações mostrando como usar o programa, tá certo? São tutoriais que eu fiz, que eu uso com meus alunos quando estudam geometria, né? Então, oi? Não ouvi. Não ouvi ainda. Não, só trouxe 15 CDs. É só resolver aí, É. Esse é um dos softwares que tem aí. Vou contar o que tem aí, né? Tem o software de geometria dinâmica, que é esse. Tem o software GeoGebra. Já viram falar do GeoGebra? Para fazer gráficos. Além do software, tem aí, né? Eu também tenho 2 tutoriais na forma de filmes ensinando como usar o programa. Tem um software de geometria dinâmica no espaço, que é o Calx 3D. Então você trabalha com reta no espaço, plano. Tem um software que mostra a geometria do globo terrestre, então você tem um globo animado, né? Tem um software que mostra os sólidos platônicos abrindo e fechando, tá certo? Então, o Poly é shareware, né? É uma versão gratuita do Poly, tá certo? Não, isso eu vou fazer com certeza, tá certo? Eu vou deixar um CD aqui, quem quiser copiar, Todo mundo já copia. Isso. Agora, quem quiser levar o CD para casa já, né? É só resolver os problemas que eu vou passar aqui. Pode fazer já também, né? Aí eu achei que foi muito elementar, mas depois eu vou fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu usei o teorema do colado rapidamente, porque isso aqui não cai no teorema do colado? Ou está muito elementar? Porque eu só enxerguei as figuras. Olha, tá certo sim. Tá, né? Foi bem elementar, porque se o teorema do colado me leva a isso, o teorema do colado me leva a isso, e usou uma demonstração algébrica muito elementar, perto do teorema do colado. Isso eu não pus uma letrinha errada, porque para mim ficou muito assim, saltando. A senhora quer escrever lá no quadro? A senhora quer escrever? Está correto? Tem uns detalhezinhos que tem que corrigir aqui, mas tá no caminho certo. Quer escrever lá? Escreve lá. Se tiver errado, não perde nada. Não, porque eu fiz tão elementar que pode ter algum caminho. Ai, por favor, não riam, hein? Por favor. Eu acho que todo mundo enxergou isso daí. Só vamos à prova. Vai lá. Eu fico muito assim. Não, escreve lá, vai lá. Vai, se alguém quiser fazer não. Sem coragem. Eu sou meio assim. Tem um pouco de. Então a senhora faz assim. Bloqueio. A senhora só escreve o que está escrito aqui, aí eu comento em cima. Tá certo? Ele vai comentar, vai me derrubar. Não vou derrubar não. Que é isso? Eu achei muito elementar demais. Eu cheguei. Então eu devo ter incluído alguma coisa por aí. Por esse daqui. Todo mundo enxergou isso daqui.
É CD. Eu acho que todo mundo pensou isso. Eu devo ter comido alguma coisa pelo meio do caminho. Eu fiz com meus alunos saindo, bem rapidinho assim, chegou. Tá. Então deixa eu comentar esse exercício, né? Ok. Deixa eu aproveitar para fixar o teorema do colado. Por favor, prestem atenção para fixar isso. Se vocês fixarem isso, já valeu a oficina de hoje, tá certo? Veja, eu estou querendo criar um esquema de resolver exercício da mesma maneira que tem um esquema de você resolver sistema linear. Quando você resolve um sistema linear, você não pensa, né? Pega uma variável, substitua na outra, ou faz as contas, né? Fica mais ou menos no automático. Então, eu gostaria que aqui fosse nesse espírito, que vocês percebessem que esse tipo de problemas são realmente automáticos. Então, deixa eu focar na parte automática do teorema do colado. Olha só. M é um ponto de interseção de duas retas, PQAB. Tá certo? Note que o M aparece aqui, tá vendo? M aparece aqui. E PQ aparece aqui. Tá certo? Quando você usa o teorema do colado, aqui apareceram áreas. Esse Pzinho que está aqui parou aqui. Esse Qzinho que está aqui parou aqui. E o que você colocou aqui? A outra reta. Você viu? Ó, M é o ponto de interseção de PQ com AB. Como que você converte isso usando o teorema do colado? M some, P entra aqui, Q entra aqui e aqui ficou AB. Então vamos, sem pensar, usar o teorema do colado para PD dividido por AD. PD dividido por AD. D é o ponto de interseção de quem? AP ou PA, tá certo? Com quem? BC ou CB, tanto faz, né? Então, se eu fosse usar o teorema do colado sem pensar, como que eu escreveria isso? O D, que é o ponto de interseção, some. Esse pontinho aqui, esses dois pontinhos, o que eu faço? Copio sem pensar. E preencho com quem? CB ou BC? CB. Agora vamos comparar com o que a colega fez. O que está aqui está diferente ou não com o que a colega fez?